Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Natália Alencar e eu vim falar pra vocês sobre a minha experiência que eu tive com a gravidez ectópica. Eu tô gravando assim porque tem gente assistindo aqui do lado, tá bom? E tô falando baixo também, eu espero que vocês escutem. Bom, referente à minha gravidez, foi o seguinte. Já tinha um tempo já que eu e meu marido já estávamos tentando, né? E aí teve um mês, né? E minha menstruação atrasou. Só como eu tava tentando, o que acontece? Quando a gente é tentante, a gente fica com ansiedade, a gente fica preocupada às vezes, né, de não dar certo, tiver uma posição melhor aqui. E assim, mas enfim, chegou o mês, né, e graças a Deus aconteceu, né, de eu ter um positivo. Eu tenho guardado aqui o positivo que eu fiz, com 7 dias de atraso, mas eu vou mostrar assim pra vocês porque, como se diz, eu acabei fazendo uma lembrancinha, né? Ó, não sei se vai dar pra ver o positivo na câmera. E essa data que eu coloquei na lembrancinha foi a data que eu fiz a cirurgia, né? Que foi dia 1º de 10 de 2024. E foi a lembrancinha, né? Porque foi quando eu tive a perda, né? Eu cheguei a fazer o cardio gestacional. Fui lá no posto, cheguei a fazer tudo certinho quando descobri, logo em seguida. E foi assim, eu descobri, né, a gravidez, tudo, e fui dar entrada no pré-natal. Aí deu positivo, tudo certinho, né? Com tudo isso, o que aconteceu? Depois que eu descobri, quase, acho que depois de 2 dias, se eu não me engano, 3 dias, eu tava tranquila, tava na casa da minha mãe, tava tranquila. E de repente comecei a sentir uma dor muito forte nas minhas costas, aqui na lombar. E uma cólica muito forte na frente, né? Aí até comentei com a minha mãe, aí minha mãe pensou talvez que fosse por causa da gravidez, né? E eu também fui ao banheiro, cheguei ao banheiro e vi um corrimento meio rosado, né? E vi esse corrimento meio rosadinho. Não é um rosado, assim, mas é bem perceptível. Tipo, como se fosse, tipo, quando eu fazer xixi, você faz, tipo, você se limpa, né? E aí você vê que ele é meio rosado, né? E aí eu cheguei a mostrar pra minha mãe e tal, tudo, né? Só que até então a gente ainda pensou que fosse da gravidez, né? E aí eu senti essa dor, continuei sentindo uma dor muito forte, uma dor muito insuportável. Quem já sentiu sabe, né? Quem já teve essa gravidez e descobriu desta forma, né? Que geralmente é desta forma que a gente acaba descobrindo, né? Porque eu cheguei a colocar no celular, eu fiz um aplicativo do bebê, né? Que você coloca lá a data da última menstruação, tudo certinho, que ele calcula como é que o bebê tá. E aí ele tava em, tipo, eu escolhi em questão de frutinhas, né? Que fosse mostrar. Aí no comecinho eu tava mostrando que ele tava tomando uma chia, né? E aí ia mostrando a evolução dele. Aí, nesse dia que eu senti dor muito forte, e eu vi, assim, uns dias antes eu tava vendo um corrimento assim, mas eu não pensei que fosse isso, né? E aí quando ele mudou para um carocinho de maçã, se eu não me engano, ele... Aí foi quando eu comecei a sentir a dor, né? E foi à noite, aí eu até falei com a minha mãe, eu falei, ó, amanhã cedo, se continuar a dor, aí a gente vai no hospital, né? Aí de madrugada eu senti uma dor horrível, 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 horrível. Aí minha mãe chegou a passar tipo uma pomada, sabe aquelas pomadas que parece pra tirar dor mesmo, né? E cheguei a tomar também um Buscopan, porque era uma dor muito forte. Eu não tinha posição nem pra dormir. Aí de manhã cedo, que melhorou assim, diminuiu um pouco, né? Aí, o que acontece? Aí eu comentei com a minha mãe, e minha mãe falou assim, então vamos no posto aqui pertinho, onde tinha feito o pré-natal. Aí chegando lá, aí
Aí nos orientaram pra gente ir pro pronto-socorro, né? Porque falou assim, não, tem que ir pro pronto-socorro, porque é gestação, tá tendo sangramento, é uma situação totalmente diferente. E aí nós fomos, né? Aí nós fomos, pra quem conhece, né? É um hospital Planalto, que é perto aqui, né? Chegando lá nós fomos, passamos tudo. Quando eu cheguei na sala da médica lá, da GO, ela fez exame de toque. Foi uma dor insuportável também. O colo do útero tava muito dolorido, parecia que ela tava enfiando uma faca em mim, não tava fazendo, né, o exame. Era horrível. Daí ela pegou, fez as perguntas pra mim, tava doendo muito, 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 muito na região, né? E aí ela pegou, pediu o exame de ultravaginal, né? Pediu ultrassom ultravaginal. Aí a gente esperamos, né? Aí como ia ser, acho que ia ser meio-dia, e a gente ainda tava um pouco cedo, ia demorar um pouquinho, aí a gente foi em casa almoçar. Chegando em casa, a gente almoçou rapidinho e já voltamos, né, pro pronto-socorro pra gente poder fazer o ultravaginal. Aí eu deitei na maca, tudo que chamaram a gente, e eu, né, e minha mãe entrou comigo também. Quando ele colocou lá pra fazer o ultravaginal, nossa, foi uma dor insuportável também. Uma dor insuportável, eu tava totalmente dolorida, totalmente, parecia que eu tava me sentindo inchada, né? E aí o que acontece? Aí ele pegou, começou a fazer o exame. É difícil falar, porque ele disse que não tinha bebê, né? Ele falou assim, não tem bebê aqui. E isso foi uma palavra que, assim, aquela frase, tipo, que você não espera, né? Você quer ouvir, ah, tá tudo bem, isso aí você vai, sei lá, tomar um remédio. A medicina avançou tanto, você pensa que você vai tomar um remédio, né? Que, que vai ter alguma coisa, menos isso, né? E aí aquela palavra pesou muito pra mim, né? E aí eu só olhei pra minha mãe na hora, né? Mas ainda fiquei sem entender. E aí eu comecei a questionar, né? Eu falei, como assim não tem? Porque eu fiz eu fiz o teste, deu positivo, eu fui no posto, né? Deu positivo também. E aí ele pegou e falou assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E explicou que não quer dizer que eu não estava grávida. Ele falou assim, só não está no útero, ele está em outro lugar. Aí, de repente, chamaram ele, né? Ele começou a conversar, né? E foi aí que eu fiquei só olhando pra cara da minha mãe, esperando ver o que ele ia dizer. E de repente, aí ele pegou, virou tudo, ele falou assim, ó, nessa situação, a gravidez não pode ir adiante. Aí ele falou assim, é como se fosse um aborto. Aí eu olhei pra cara dele, ele pegou e falou assim, ó, eu tô vendo como se fosse uma manchinha, né, na trompa do lado esquerdo. Ele falou assim, pode ser que seja o bebê. Aí ele falou assim, mas isso é a médica que vai te explicar, né, tudo direitinho. Ela vai te explicar lá. Aí ele falou assim, é um aborto, né, uma gestação dessa, mas não é como se fosse um aborto, é outro tipo de aborto, né. E aí a gente saímos da sala, né, e ficamos esperando lá a médica, né, falar. Aí quando eu entrei na sala, a médica olhou o ultrassom, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vocês não vão conseguir ver direitinho, mas pra vocês verem que eu cheguei a fazer o ultrassom. Eu fiz o ultrassom, né, e então, eu tive que dar uma arrumadinha aqui no meu celular, porque ele tava querendo descarregar, né? E eu tenho que ficar segurando ele aqui. E assim, aí quando nós entramos na sala,
fiquei sentada, né? E minha mãe ficou em pé do meu lado. E assim, é uma coisa muito difícil, porque assim, na verdade, não o modo que ela me falou que eu teria que tirar meu bebê foi assim muito duro, né? E, e assim, mas era o que ela tinha precisado me falar, porque não tinha como contornar uma coisa desse tipo, né? E aí ela olhou pra mim e ela falou assim, a gente vai ter que tirar o seu bebê. Não tem, não tem o que fazer, ele tá nas trompas, né? E por ele estar evoluindo, né? Ele tá nas trompas e ele tinha que estar no útero. Pra ele poder desenvolver nas trompas, ele não vai conseguir desenvolver. Aí ela chegou a fazer um desenho explicando que a trompa é bem fininha. Aí assim, depois que ela explicou, aí ela pegou, já chamou uma moça que tava com ela, né, no consultório lá. E falou de dar uma camisola pra ela, que ela já vai ficar internada. Aí eu falei, hoje agora você vai ficar internada. E aí ela falou, já pode, tira a roupa aqui no cantinho, tira tudo, você vai ficar com a camisola só. E aí foi um choque. Foi um choque. E aí minha mãe me ajudou, né? Eu peguei, coloquei a camisola, tudo. Aí me levaram pra uma sala. Já me puncionaram, já fizeram a punção em mim, já colocaram, começaram já a fazer coleta de sangue, né? Pra poder fazer vários tipos de exame. E eu fiquei lá na sala e eu não tava nem acreditando no que tava acontecendo. Eu tava como se estivesse anestesiada, né? Não dava pra entender o que tava acontecendo. Assim, você sabe o que tá acontecendo, mas é uma coisa que você não acredita. Porque, assim, desculpa o barulho da televisão. Porque, assim, é uma coisa que você não tá esperando, né? Principalmente geralmente, quando está gestante, é uma coisa que você quer muito, né? Então, assim, você não tá esperando que aquilo ali vai acontecer na sua vida. E aí, passou um tempo, né? Porque elas precisaram fazer os exames, tudo. E aí quiseram me levar pro quarto e falaram que por eu ter almoçado, eu tinha que ficar em jejum. E eu só ia poder operar 8 horas da noite, né? E aí, a médica também, né, me disse que eu ia perder a trompa, total da trompa, do lado esquerdo, né? Além de fazer retirada do bebê, eu também ia perder. Ela também chegou a me falar isso, né? E aí eu subi pro quarto e fiquei aguardando no quarto, né? Esperar chegar a hora de eu fazer a cirurgia. E esperando isso, nossa, é um tormento. Porque cada hora que vai se passando, né? E pode dizer o que for. Você não quer que aquele bebê saia, sabe? Mesmo você sabendo que, assim, igual a médica me disse, né? Se a gente não tirar seu bebê, ele não vai sobreviver porque não vai ter espaço para ele crescer e você pode morrer. Mesmo você sabendo disso, que você pode morrer, é um sentimento que você não quer que tire ele, sabe? Então passa muita coisa na sua cabeça. É uma coisa que, assim, só quem passou sabe, né? E assim, você fica pensando em muita coisa, né? Você fica tentando se conformar, mas nada te conforta. E aí eu lembro que eu fiquei esperando, né, o horário, e o meu esposo conseguiu chegar no hospital para poder me ver, que também foi uma coisa de surpresa para a vida dele também, que ele não imaginaria, que a gente estava tão feliz aqui, que a gente estava planejando as coisas já do bebê, e aí ele chegou lá no hospital. Até então, eu tava
trabalhando muito meu psicológico pra mim não desmoronar, pra mim não chorar. Porque, tipo assim, nessas horas você fica pensando, você tem que ser forte, você tem que ser forte, você tem que ser forte. E você não consegue ser forte nessas horas. Você não consegue, sabe? E aí quando ele entrou no quarto, aí ele me perguntou, você tá bem, tá tudo bem? E foi quando eu desmoronei. Porque não tava tudo bem. Eu ia perder meu filho, independente de quanto tempo eu tinha. Inclusive eu tava com 1 mês, 5 semanas, 2 dias, né? E não importa, né? Você sofre com a perca. Não importa, a partir do momento que você descobre que você tá grávida, que você sabe que tem um serzinho dentro de você crescendo, que é seu, né? Não tem como. Né? E aí foi que eu esperei também, né? Mas aí a minha mãe ficou comigo pra ficar com a cirurgia. Nesse dia meu marido não pôde ficar comigo. Mas com tudo isso, eu ainda fui fazer a cirurgia praticamente de madrugada, né? O que acontece? Eles não foram me buscar e eu fui ficando, fui esperando, né? Aí de repente eles chegaram, ó, agora você vai descer pra cirurgia. E aí, antes de descer pra cirurgia, graças a Deus, foi 2 irmãs orar nos quartos, né? Perguntando se podia orar pelas pessoas, tudo, né? E tenho certeza que foi Deus quem viu, porque eu tava me sentindo muito ruim, né? Com tudo isso. E elas perguntaram, né? E eu aceitei com certeza a oração delas, elas oraram, né? E eu tenho a Bíblia no meu celular, né? E eu li o Salmo 91, né? E assim, fui segurando nas mãos de Deus, né? Aí fiquei esperando lá, né? E aí eu entrei pra sala, aí eu ia entrar pra cirurgia, mas chegando lá na hora, uma pessoa precisou passar na minha frente, então eu tive que esperar. E aí, uma das, acho que foi uma técnica que tava cuidando de mim naquele momento, perguntou pra mim e perguntou como é que eu tava me sentindo. Eu sou muito frienta de natureza e aquela sala gelada, né? Todo mundo sabe que as salas assim geralmente são frias demais. E ela falou pra mim assim, a gente vai te dar um banho e tal, né? Que como a moça precisou passar na frente, então a gente vai te dar um banho. E aí eu fui, tomei esse banho. Eu fiquei morrendo de frio, né? Mas tive que ficar ali esperando. E tipo assim, e essa ansiedade, porque tipo assim, vai chegando a hora, né? Você fica sem saber o que você pensa, o que você fala, o que você quer. Você não tem opinião, você não tem nada. Você só fica ali, tipo assim, esperando, né? E assim, e aí eu entrei pra sala, consegui ir pra sala de cirurgia, né? Aí a anestesista falou só pra me relaxar, né? Porque eu tive que tomar hack, né? Que o procedimento é como se fosse uma cesariana. Pra quem já teve, sabe como é que é, né? E aí eu só tive tempo né? De pedir muito a Deus, né? Pra estar ali comigo ali na cirurgia. E pra Deus receber meu bebê. É a única coisa que você pensa que vai estar no melhor lugar do mundo com Deus, né? Porque é a única coisa que você pode fazer, porque ele estava dentro de mim vivo, né? Então, assim, é horrível, gente, é horrível. A sensação, o que você tá passando, né? Mas aí depois que eu passei da cirurgia, passei pela situação da anestesia também, né? Eu não sei como é que foi com vocês, mas eu só podia subir pra cama se eu conseguisse, tipo, levantar o bumbum da cama, né? E aí quando eu consegui, finalmente,
Aí eu subi pro quarto. Foi quase, acho que 2 horas da manhã. Aí eu subi pro quarto, fiquei lá. Aí foi quando eu consegui dormir um pouco. Aí eu dormi. Aí de manhã cedo, quando foi a troca do plantão, aí a técnica que tava já cuidando lá de mim, né? Ela já pediu pra mim levantar, né? Uns poucos, pra mim tomar um banho e tudo, né? E é uma dor muito horrível, porque é uma dor, tipo, na barriga inteira fica dolorida. Você não consegue sentar, né? Porque dói demais, parece que você tá, tipo, inchada. É horrível. E aí o que acontece? Aí eu consegui levantar. E fui pro banho, né? E aí, quando eu tava no banho, começou a me dar ânsia de vômito. E como eu tava com a barriga vazia, porque eu tava de jejum, só sentia dor de vomitar, se fazer aquela ânsia, mas tipo, não saía nada, porque eu tava com a barriga totalmente vazia. E assim, e aí ela me ensinou, ela falou, respira, porque vai passar a dor, né? E aí passou mesmo, né? Aquela sensação de ânsia de vômito. E aí eu comentei com ela, eu falei pra ela assim, tô sentindo muita dor, muita dor. Aí ela falou assim, você precisa andar, porque precisa tirar as gases, né? E aí eu, em vez de eu ir deitar de novo, eu fui andar. Aí meu esposo tava comigo, falou, vamos andar? Aí eu falei, então vamos. Aí ele foi andando comigo pelo corredor do hospital, de pouquinho em pouquinho. E a gente andou, até que andamos bastante. Aí eu deitava um pouco, né? Só que também pra levantar. Pra deitar e pra levantar, né? Umas dores horríveis. É uma dor péssima, né? E aí depois disso eu comecei assim, sempre estar me esforçando pra estar levantando, pra estar andando, né? Eu precisava deambular bastante, então eu ficava fazendo isso, né? Porque eu sempre fui muito assim, tipo, se a pessoa falava, você precisa fazer isso porque você vai melhorar, então eu fazia, tentava fazer o máximo que eu posso, mesmo com dor ou não, porque eu sei que aquilo ali vai aliviar depois a dor. Então, e eu perguntei pra técnica, eu falei assim, mas por que eu tô sentindo muita dor, tudo? Era por causa da cirurgia e tal. Aí eu falei assim, mas ela falou assim, você precisa andar, que essa dor vai diminuir. Então, nem que eu ia chorando, mas eu andaria. Mas consegui andar bastante. E fiquei levantando, ficava fazendo um movimento e andava. E assim, depois disso, né, eu continuei fazendo isso. O curativo tava bonito, tudo certinho. Depois eu precisei evacuar, né? Depois que eu evacuei, teve um cantinho, né, entre os pontos que ficou aberto. E assim, mesmo assim eu tive alta, tudo certinho, né?